Olá! Vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu botar aqui também. Deixa eu só ligar aqui enquanto tá todo mundo entrando. Hoje a gente vai fazer... Hoje a nossa live vai ser da análise de alguns perfis profissionais aqui do Instagram. A gente fez um story recentemente perguntando às pessoas que queriam ter o perfil analisado pela gente. E a gente selecionou 6 perfis para falar hoje. A gente espera que dê tempo de falar de todos eles, mas se por acaso não der tempo de falar de todos, a gente vai fazer ou uma nova live ou um vídeo falando também de cada um deles, se não der tempo de fazer hoje, tá? Como é que tá o áudio? Como é que tá o áudio? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho o que a gente está falando? O áudio tá bom? Eu acho que é melhor baixar um pouquinho a música, talvez. Não sei se a música tá alta aí do outro lado. E algumas coisas também, alguns temas podem surgir durante a análise aqui dos perfis. E se forem temas maiores também, eu peço que, se você estiver vendo essa live no futuro, né, se ela vai ficar gravada, ou para quem estiver aqui também, comentar se algum assunto for extenso demais e vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre isso, vocês podem comentar que a gente faz um novo vídeo ou até uma live sobre o assunto, tá bom? Vamos começar então com o primeiro perfil? Vamos? Sim, vamos. Vamos lá, o primeiro perfil que a gente vai analisar. Peraí que eu A vou gente vai colocar aqui na tela para todo mundo poder ir acompanhando junto com a gente. É o do Saber, Saúde e Bem-Estar Animal. É o bom. Primeiro Obrigada, perfil. Marcinha. Obrigada. Fechei sem querer. Vamos colocar a imagem para vocês poderem analisar junto com a gente. Só um minutinho. Saber, Saúde Animal. Ixi. Peraí. Aqui. Esse? É esse. Então vamos lá. Vamos desativar os comentários só para não atrapalhar a visualização do perfil, né, da imagem do perfil. Mas quem quiser ou comentar qualquer coisa ou fazer uma pergunta, pode fazer nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. Vocês podem fazer uma pergunta ali que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Se a música estiver alta também, avise que a gente abaixa mais. E vamos lá. Primeiro perfil que a gente vai analisar é uma clínica veterinária, né? Saber Pet. E vamos começar analisando a primeira coisa que a pessoa vê quando entra no perfil, que é a foto do perfil. Que ela tem a logo dela, né? Lá em cima. A parte escrita, a gente aconselha que não use ali, porque não dá para ler, tá bem pequeno. Então, o ideal para qualquer foto de perfil é usar o mínimo de detalhe possível. Então, poderia usar só a logo mesmo, sozinha, que acho que é um cachorro e um gato, e a palavra saber seria o suficiente para identificar. Geralmente as logos ela tem uma versão horizontal e uma versão vertical. Não sei se é o caso da dele. Se tiver uma versão vertical é o mais indicado. Coloca o ícone que são o desenho em cima e o nome embaixo. Que aí fica mais adaptado ali ao círculo, né? Então fica maior, a pessoa consegue ver melhor os detalhes da logo. O arroba dela, que é o nome que fica lá em cima em negrito, né? Saber, Saúde e Bem-Estar Animal, legal, o arroba é o nome dela. Embaixo, ao invés no nome mesmo, que é o que fica em negrito, mas embaixo da logo, ela usa um nome diferente do arroba, isso é legal, porque aí as pessoas encontram ela pelos 2 nomes. Então ela coloca embaixo como Clínica Veterinária Saber Pet. É perfeito porque ela já diz o que ela faz. A pessoa que entra no perfil já entende que ela é uma clínica veterinária e não tem dúvidas sobre isso. Embaixo ela põe o nome dela, doutora Emily Cris. É importante.
É importante, é legal, porque traz um reconhecimento, né? As pessoas gostam de falar com pessoas. Sim. Elas não gostam de falar... Elas falam com marcas, mas as pessoas se interessam por pessoas. Sim. Elas querem ver outras pessoas, elas confiam numa pessoa, elas não confiam numa logo. Embaixo ela coloca uma hashtag. Essa é uma dica muito importante, que não adianta colocar hashtag na bio. A gente já falou isso em algumas postagens e por que não é interessante colocar hashtag na bio? A hashtag ela serve para você aparecer lá naquela lupinha do explorar, você aparece nela através da hashtag ou você aparece no feed das pessoas que estão seguindo aquela hashtag. Só que o que aparece para as pessoas é sempre uma postagem sua. Então você usa a hashtag numa postagem para aquela postagem aparecer para as pessoas que seguem aquela hashtag. Um perfil nunca aparece para outra pessoa, mesmo que ela siga aquela hashtag. Então, mesmo que eu siga essa hashtag, hashtag Doutores dos Bichos, o perfil dessa clínica veterinária não vai aparecer para mim, mesmo eu seguindo essa hashtag. Então, como o texto da bio... Primeiro que o texto da bio ele aceita bem poucos caracteres, né? Então, não é legal a gente gastar caractere à toa. E se não vai servir para nada aquela hashtag, o interessante é a gente tentar usar aquela hashtag com um objetivo maior. Tentar usar para falar dos seus serviços, falar do que você faz, ou falar uma frase que vai ser chamativa para o seu cliente. E aí, enfim, embaixo ela fala, né, a formação dela, que é pós-graduanda, deixa eu só apertar, não dá para apertar mais. Pós-graduanda, enfermeira, ela fala da formação dela. Legal. Eu aconselharia a falar um pouco mais sobre os serviços aí. O que essa clínica veterinária traz para os clientes? O que ela oferece de serviço? Que tipo de atendimento ela faz lá? Ela tem algum atendimento especializado? Ela é clínica geral? Ela faz cirurgia? Ela faz... como ela botou ali, né? Que é pós-graduando em cirurgia. Será que a clínica dela faz cirurgia? Então é interessante a gente saber. Tem algum atendimento em domicílio? Não tem? Eu acho que seria mais legal gastar esses caracteres da bio informando as pessoas o que elas já querem saber quando entram ali. Embaixo ela coloca o link do WhatsApp, né? Que é para entrar em contato direto. O link do WhatsApp é perfeito, é importante, porque às vezes a pessoa não quer parar para salvar o teu número, não quer ficar salvando o número na agenda. Apertando ali no link, ela vai direto falar com você. Parece às vezes uma bobeira, você pensa, não, a pessoa que quer falar comigo, ela vai entrar em contato e vai salvar meu número, mas não é. No momento ali de preguiça ou de pressa, você não vai salvar o número da pessoa. Então, ter o link ali é muito importante. O link direto para o WhatsApp. Embaixo ela põe pro Google Meu Negócio, não é? Esse link dela. Não, é o Google Maps. É pro Google Maps, para a pessoa ir direto pro Google Maps dela. Eu não sei como ela fez para colocar os dois links ali, mas uma dica que a gente fala, que já falou outras vezes e que vai deixar essa bio, né, todo esse conjunto de informações mais limpo e de mais fácil acesso. Tá vendo que tem uma quantidade enorme de caracteres do link e são caracteres aleatórios que não dizem nada. Tem percente, underline, tracinho, é muita informação. Esse espaço poderia estar sendo usado com as informações que devem estar ali atrás daquele botãozinho mais e está trazendo um monte de caracteres do link. Então é interessante ela criar um Linktree ou algum parecido. Tem outros similares ao Linktree que te dão status e quantidade de cliques com mais informações interessantes, e você consegue colocar mais de um link dentro desse Linktree. E consegue personalizar também. Consegue, né? personalizar, ele também fica com as suas cores, com a sua logo lá dentro. Então você coloca um link que vai te dar uma chave de links para você ali dentro. E ele é de fácil acesso, rápido. Você clica, ele vai abrir ali o botão que você pode botar, no caso, o link do WhatsApp, ou a localização, ou de repente se ela chamar o Waze ou o Google Maps, para a pessoa clicar e ir direto para o ponto. Pode ter o botão pro Google Maps e um outro pro Waze. Pode ter um para cada um pro Waze e um pro Google Maps. Então, esse Linktree ele facilita muito e diminui essa quantidade enorme de caracteres. E ainda vai ficar o nome
do site onde ela vai criar esse link barra o nome da sua empresa. Então, já vai ter o nome da sua empresa mais uma vez e não vai ficar um monte de caracteres aleatórios. E a gente sabe que esse assunto às vezes é mais complicado para quem nunca mexeu com Linktree, né? Quem nunca mexeu com Personalização dos com esses links e com esses encurtadores. Então, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Então, quem estiver assistindo ou no futuro ou agora, pode comentar, falar que interessa para vocês um vídeo sobre esse assunto que a gente faz. Um vídeo ensinando como fazer esse link encurtador, como que fazer para personalizar, o que é interessante ter naqueles botões, a gente faz. Vamos seguir então, e uma coisa só interessante disso, a bio dela tá tão comprida com a questão dos links, que os destaques tá bem lá embaixo e a gente não consegue nem ver as primeiras postagens do feed, porque a bio dela tá muito comprida. Por causa dos links. Por causa dos links. Então, as pessoas que entram têm que baixar ainda uma vez antes de ver as primeiras postagens dela. Aí tem duas bolinhas de destaque. Tem as bolinhas dos destaques que, por enquanto, ela ainda não usa uma capa, né, de destaque. É algo que a gente sempre aconselha a usar, colocar uma capinha ali nos destaques. Isso já dá a identidade da sua empresa. Lá em cima a bolinha com a logo e ali embaixo as bolinhas do destaque com um padrão. Um padrão da cor, um padrão do nome, um padrão qualquer ícone, né? Que você tipo consiga, de ícone. Que você consiga repetir o mesmo padrão em mais de um, você consegue dar uma identidade. Só lembrando que se por acaso quem entrou agora, se o áudio não estiver bom, dá um toque na gente nessa caixinha de perguntas que a gente ou fala mais alto ou diminui o volume da música, tá? Vamos seguir para o feed. Esse é o feed, né, dessa clínica veterinária, Saber Saúde e Bem-Estar Animal. Uma coisa que a gente identifica logo de cara, que é bom, é o uso das cores. Ela usa sempre as mesmas cores, uma vez ou outra, assim, numa postagem ou outra acaba saindo, mas de modo geral ela usa o lilás, né, e o amarelo. Isso é um ponto muito positivo. Mas também não usa tanto um padrão, né? A questão de ter um padrão não tem tanto nessas postagens. Não tem um padrão que você identifique. Até se você reparar na cor lilás, ela é o mesmo tom de lilás em pelo menos 3 ou 4 postagens ali. Uhum. Então você tem um padrão do tom da cor. Mas a gente não tem um padrão, por exemplo, de algum elemento ou alguma fonte. Cada hora é uma fonte diferente. Tem um ali que ela usou uma foto que aparece acho que é uma cirurgia, né, com sangue. Esse é bem polêmico, né? É um assunto bem polêmico para falar com veterinários em si. Porque como ela é uma clínica veterinária, como a gente viu no print anterior, ela é uma clínica veterinária. Então o público-alvo dela são os clientes, os tutores, donos de animais. E os donos de animais, eles têm uma certa aversão a ver fotos com sangue. Eles são mais sensíveis, né? Não estão tão acostumados. É como se o animal tivesse machucado ou viu sangue, para o tutor não é legal. Então, o ideal é que ela não usasse a foto com essa saturação do sangue no feed, que aparecesse logo de cara. Se ela acha que o público dela vai gostar, que vai ser interessante, então ela pode usar, ela pode tentar diminuir o tom do vermelho da foto, de repente, antes de usar essa foto na arte, ou ela pode usar uma primeira imagem falando alguma coisa e na segunda foto, quando a pessoa tem a opção de passar para o lado, ela conseguir ver nessa segunda foto o que a foto que ela quer mostrar que é mais sensível, mas avisar na primeira que tem um conteúdo sensível na segunda. Quem só vai passar quem tiver mesmo querendo ver a foto. Quem quiser realmente ver, vai arrastar para o lado. Ela não estando na primeira foto, ela não vai aparecer no feed. E de qualquer forma, assim, também a gente aconselha a evitar, né? Se você for um veterinário, que você é uma clínica veterinária, se você é um hospital, um consultório, e você não tá no seu Instagram, não tem o foco de convidar, de chamar outros veterinários para curtir,
Se o seu foco mesmo são os tutores, os donos de animais, não vale muito a pena investir em foto de cirurgia, investir em foto de tumor. Não é algo que os tutores costumam interagir muito, não é algo que os tutores costumam continuar engajando com aquela postagem. Pelo contrário, né? Se você tem várias fotos assim com sangue, acho que tiveram perfis que eu tirei print que tem isso. Se um usuário do Instagram chegar ali e denunciar aquela foto, porque é uma foto de conteúdo sensível, o Instagram bota aquela foto toda preta, embaçada e bota aquela mensagem na frente, né? Conteúdo sensível. Então não é legal você ter isso no seu feed. Se você está planejando, está se organizando para fazer postagens, para ficar um conteúdo legal, você ter uma foto ali toda preta com uma frase conteúdo sensível vai estragar o seu feed. Estraga a questão da identidade visual. Da identidade, de tudo. Então, o interessante é você ter essa preocupação antes. Você pensar no seu público e você pensar na harmonização do seu feed. Algumas dicas que a gente pode dar para melhorar um pouco o perfil. Talvez seja usar um pouco menos de foto em uma postagem só. O legal do Instagram é você sempre usar um recurso que ele te dá de fazer várias postagens passando para o lado. Selecionar mais de ou mais de uma arte. Que a gente chama de postagem carrossel, né? Que é passando para o lado. Então você pode pegar essas fotos e botar em mais de uma arte e botar para a pessoa arrastar para o lado, para ver as próximas fotos. Se é interessante, se o seu objetivo é que a pessoa veja o conteúdo daquela foto inteiro, é mais legal você colocar 3 fotos no mesmo post que a pessoa arrasta para o lado e vê a foto inteira do que ela vê uma arte com vários quadradinhos de uma foto, que fica pequenininho e ela não consegue ver. Se ela quiser ver mais detalhes, ela vai ter que dar o zoom e nem todo mundo para olhar esses detalhes. Então, se você quer chamar atenção para uma coisa, bota a foto inteira e dá o foco aonde você quer mostrar. Tentar usar, acho que uma regra básica que a gente sempre fala, que a gente repete sempre, que é aquela frase do menos é mais, né? A gente sempre tenta falar que não é a quantidade de coisas que você coloca numa arte, não é a quantidade de cores, não é o tamanho da letra que vai fazer a pessoa prestar mais atenção naquela sua postagem. Às vezes uma arte que é toda de uma cor só, com uma palavrinha no meio, vai chamar mais atenção do que uma arte cheia de cor, cheia de foto. Então, o principal é você saber o que vai atrair a atenção do seu cliente, do seu público-alvo. Não é colocar um monte de cor, não é colocar um monte de foto. Ela teve uma postagem dela ali embaixo também, lá no cantinho. A última ela tá metade print. do rosto dela com um pugzinho e o roxo com escrito do lado. Provavelmente é uma foto que está retangular. Então é uma outra preocupação também que as pessoas têm que se atentar. Se você vai botar uma foto retangular no Instagram, você tem que se preocupar muito a posição dos elementos que eles vão entrar. Porque quando ela for para o feed, ela vai cortar. No feed ela sempre vai ficar quadrada. Então, ou você faz sempre uma arte quadrada, ou quando você for fazer uma arte retangular, você tem que se preocupar na posição dos elementos. O ideal, na verdade, texto, né? A imagem retangular ela é usada para fazer anúncio. Quando você vai fazer um anúncio patrocinado, você pode usar uma arte retangular. E ela pode ocupar esse espaço todo. Mas é o que a gente chama no marketing de dark post. Esse post ele não aparece no seu feed, ele só aparece nos anúncios. Então não tem problema ele ter o texto para essas áreas que vai cortar, porque ele não vai aparecer cortado. Ele sempre vai aparecer o retangulinho, vai aparecer retangular. Na hora que você estiver rolando o feed, você vai ver aquele anúncio patrocinado, mas ele não vai aparecer no feed daquela empresa. Então é indicado sempre fazer quadrado. E eu acho que o principal também é prestar atenção nessas horas na fonte, né? A letra é o principal, que não pode cortar. As imagens, às vezes, você até deixa cortar, porque às vezes não faz tanta diferença. Agora, o texto cortado fica muito feio no feed. A pessoa vê uma frase cortada, dá para perceber que não foi planejado. Aquele texto está cortado. Quer ver as perguntas antes da gente passar para o... Não, só ia comentar também que ela pode definir 2 fontes para usar sempre nas postagens também, para trazer mais uma identidade. Pode ser uma fonte mais desenhada e uma fonte mais reta. Define 2 e use sempre as mesmas. Ou uma fonte mais negrito e uma fonte mais fina.
Pode Um ser negrito também. para título e uma fonte mais fina para texto. Sim. Deixa eu ver, tem outro print aqui dela. Esse foi o do conteúdo sensível, né? Que Foi no dela mesmo que eu vi, mas teve outros também. Lá em cima, tá vendo? Do lado esquerdo. tem um olhinho Tem riscado. um olhinho riscado. Foi uma foto que provavelmente foi denunciada. E o Instagram bota a foto toda preta com aquele olhinho ali pra mostrar que é uma foto de conteúdo sensível. Então, entende? A questão de aparecer algum sangue ou cirurgia, ou até machucado, às vezes vai mostrar. Às vezes a clínica ela quer mostrar um procedimento novo que está fazendo e mostra um machucado e como que ele cicatrizou rápido por causa daquele procedimento. Mas você tem que mostrar de uma outra forma. Ou coloca essa primeira arte falando e na segunda coloca a imagem, ou tenta botar a foto preto e branco, ou alguma coisa diferente. Bota dentro de algum circulinho, alguma coisa que fique pequena. Enfim, não sei, tem diversos recursos, mas tentar evitar para esse tipo de coisa não acontecer. E a gente tem também aqui no feed dela vídeos que ela postou antes que não tem imagem nenhuma, né? Tá tudo preto. Ela poderia ter pensado antes de postar para fazer uma capa, para colocar uma imagem ali para ele não ficar todo preto. Se ele foi o vídeo pro IGTV, a gente já fez um vídeo ensinando como é que coloca a capa no vídeo no IGTV. Tem no nosso IGTV o vídeo lá ensinando como é que coloca a capa. E se também vocês tiverem dúvida com relação a isso, também podem comentar que a gente tenta fazer um outro vídeo diferente, ensinando melhor como é que coloca essa capa nos vídeos para que eles sempre sigam essa identidade visual, mesmo que seja um vídeo. Aqui eu acho que são postagens mais antigas que não tinham nenhuma identidade, tá vendo? Que nem aquela fotos. cor ela ainda não usava, né? As cores. Eram só fotos, aí depois ela foi melhorando, foi botando umas cores. Foi testando as cores e é assim mesmo, pessoal. Assim que a gente vai criando a nossa identidade visual através dos testes. A gente vai testando o que vai se encaixando melhor com o nosso tipo de conteúdo, o que o nosso público gosta, porque cada público gosta de uma coisa diferente. Um gosta de um design mais clean, o outro gosta de um design mais chamativo. Então, isso também faz toda a diferença na hora de você escolher qual identidade visual você vai seguir. Quer dar uma olhada nas perguntas? Bota as perguntas rapidinho, mas tem que acelerar, porque senão não vai dar tempo de falar. Pode botar, a gente dá uma lidinha. Conhece o lugar dessa clínica. Próximo do pedágio, na entrada do Abrantes. Lugar sim. Constante. Não deu pra ler o restante. Só apareceu isso. Mas, Vete, obrigada Obrigada por estar assistindo. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar, pode ficar à vontade. Aperta no xizinho. Ou então clica aqui. Quem disse que ele quer me obedecer, né? Coloca outra. Obrigada, você também é demais. Não me obedece. E uma pergunta aqui pode postar foto de cirurgia? Não é proibido pelo conselho? Não, se você tiver... se aparecer, assim, se for só do corte, não der para reconhecer quem é o paciente, pode. Agora, se der para reconhecer quem é o paciente, você precisa da autorização do tutor. E precisa ser por escrito. Não adianta você perguntar para ele, posso postar? Ele diz, pode, claro, vai lá. Você posta, passa uma semana e ele está lá te falando mal de você no Instagram, enfim. Ou até você pode até tomar uma multa do conselho. Então, a gente pede para ter por escrito. Mesmo que seja por WhatsApp, por e-mail, mas que você peça por escrito essa autorização. Ele não quer me obedecer. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Foi. Vamos então para o próximo perfil ou tem mais alguma coisa nesse perfil que você quer falar? Que foi só mais um exemplo de uma imagem na vertical, né? Retangular que ela deve ter cortado, não reparei onde estava aqui. Mas que ela com certeza cortou, e principalmente o texto, né? Que é o que a gente estava comentando, que é o mais importante. Deve ter cortado ali Faça uma Boa Viagem, cortou com certeza na hora dessa postagem para o feed. Vamos para o próximo, que é a Vete Ju Ferreira. Esse é o próximo perfil que a gente vai analisar, né? Vou começar pela foto do perfil. A foto
do fio tá ótima. Como a gente pode ver, ela ainda não tem uma logo, então ela usa a foto dela. Ela tá de jaleco, ela tá com uma foto bem profissional, ela não tá numa foto escura, tá? A luminosidade tá boa, as cores, tá? A foto dela tá bem feita e tá perfeita pro objetivo. Eu ia comentar que ela é estudante de medicina veterinária, ainda nem é formada e já tem uma preocupação com o Instagram. Olha só que interessante. O arroba dela, né, Vete Ju Ferreira, _, tá legal também, é o nome dela, o que ela vai trabalhar. E embaixo ela coloca Júlia Ferreira. Eu aconselharia escrever veterinária, se couber no nome. Eu acho que ainda não pode. Ah, sim, porque ela ainda é estudante, verdade. Então, quando se formar, aí sim colocar veterinária. Como ainda não está formada, acredito mesmo que não pode. Aí ela bota um textinho, né? Um post por dia, porém depende. É legal porque usar humor é engraçado. Une, né, as pessoas principalmente a gente brasileiro, a gente gosta do humor, né? A gente é movido pelo humor. Então, botar humor é legal. Ela já fala que é estudante de medicina veterinária, isso é interessante. Deixar bem claro que ela ainda não está atendendo, que ela é uma estudante. E ela já fala quem é o público dela, que são os veterinários, os estudantes e os tutores. Isso é bem legal porque você que entra ali, você já sabe, esse perfil é para mim ou não. E como ela ainda não é formada, provavelmente o objetivo dela ainda não é cliente. Ela está ali com o objetivo de que outros veterinários reconheçam o trabalho dela, que reconheçam o estudo, fazer networking, é importante entre a profissão. Sim. E o que é legal, já na bio dela, a gente já identifica o padrão, que é o pontinho, o ícone, barrinha em pé e a frase. Então, um pontinho, o ícone, a barrinha em pé e a frase. Na bio dela, a gente já vê uma identidade. Então, olha a preocupação dela já como estudante de veterinária, olha que legal. Os destaques dela ali todos padronizados com a manchinha de tinta, ela usa aquela mancha de tinta na capa. Bem interessante. Só faltou uma questão. Eu não sei se esse perfil dela ela já colocou como conta comercial. Você precisa, quando você vai usar um perfil seu para fazer qualquer transação comercial, ou se você quiser mais seguidores, enfim. Para ele ficar mais profissional, você precisa colocar ele como conta comercial. Ou ela pode ser também, como ela faz muito conteúdo, ela pode ser também criadora de conteúdo, não importa. A diferença é muito pouca entre um e outro. Mas não sei se ela colocou. Se ela colocou, se ela não colocou, colocar como conta comercial. E se ela já colocou, é interessante ela usar alguns recursos, que é aquele que a gente estava falando da outra vez, de colocar os contatos. Não tem contato com ela aí. E não tem o WhatsApp, não tem nenhum link. Talvez ela não tenha mesmo outros lugares de link para levar as pessoas, mas pelo menos um Facebook ou um Google Meu Negócio, algum outro lugar que ela possa levar as pessoas, é interessante ela usar o recurso do link, que o Instagram deixa colocar. Eu fico na dúvida só para onde que ela levaria a pessoa. Eu acho que talvez ela ainda não tenha um link para levar. Talvez mas não tenha colocado. Mesmo que você não tenha o link, Júlia, é interessante você ter a conta comercial, que é só você trocar, é uma opção que você vai lá nas configurações troca, para você ter acesso ao alcance das postagens, a quantidade de views, de compartilhamentos. E são informações que tem na conta comercial que te dá. Então você pode colocar como criadora de conteúdo e ir observando também esse alcance das suas postagens. Te ajuda muito a você saber também qual postagem foi melhor aceita do que outra. Às vezes uma postagem recebeu muito mais. Às vezes aqui numa conta pessoal a gente só vê as curtidas e olha ali os comentários, mas a gente não tem uma análise, né? A gente não consegue saber assim, qual recebeu mais curtida, qual recebeu mais comentário, qual foi mais compartilhada. A gente não consegue saber numa conta pessoal, numa comercial a gente consegue. Deixa eu passar para o feed, tem que acelerar um pouquinho. O feed dela também, a gente ainda não vê uma padronização, né? Talvez ela ainda esteja testando. A gente vê que às vezes ela tenta colocar uma letra mais em negrito, sempre preta, uma linha preta em volta.
Na verdade, nas 3 postagens ali de baixo, que são desenhos de estudos, eu consigo ver uma identidade porque todos 3 eles têm uma linha preta em volta e tem o título escrito em negrito e as imagens. São imagens coloridas, tudo, mas você vê que é um desenho de traço e eu vejo uma identidade. Não sei se dá pra ver. Como é que a gente faria para apontar isso? É na terceira linha, que tem o ossinho quebrado. São os ossinhos partidos ali. Na linha de baixo é o que tem o Simpson e o Smurf. E as células ósseas. As células ósseas do lado. Esses 3, eles estão iguais. Eles têm uma linha preta em volta e o traçado escuro e firme. Então, eu vejo uma identidade nesses 3. De repente, ela está testando e seguindo, fazendo algumas tentativas. Mas aí ainda está faltando as mesmas dicas que a gente deu pro outro, né? Que é tentar pegar um padrão, seguir algum tipo de elemento. A gente vai mostrar mais pra frente algumas pessoas que fizeram, então vocês vão conseguir ter um pouco de ideia como é que funciona. E principalmente as fontes das letras, que também variam bastante ainda no perfil dela. Sim. Esse também é um pouco mais antigo. A gente consegue até identificar que se a gente muda o print de tela, a gente não sabe nem se é dela ou não. Porque não tem nada assim totalmente dela em nenhuma arte, entendeu? Não tem um elemento ou alguma coisa que dê uma identidade. Lá em cima a gente vê as 2 primeiras artes lá que são parecidas com aquelas 3 anteriores, né? Mas não é não se tornou ainda uma identidade, né? Exatamente. Tem mais algum print dela, aí tá mostrando o perfil, né? Foi um videozinho que eu fiz mostrando o perfil, mas... Enquanto tá passando, ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver então. Analisa o meu. Vamos ver se no final der tempo. Se não der, a gente vai fazer mais um vídeo. E aí a gente analisa o seu sim, com certeza, tá? Ele não quer me obedecer. Vamos ver. O dela tem mais alguém que a gente vai... Mais algum print, alguma coisa? O dela eu acho que não. Então vamos para o próximo. O próximo é a Vete Benkensen. Não sei o nome é um pouco difícil de falar, não sei como é que se pronuncia. Esse. Mas vamos lá. Então vamos começar lá pelo início, como sempre, né? A loguinho lá em cima, a foto do perfil, está sendo usada a logo, o nome. Há uma parte do texto que está escrito embaixo, não dá para identificar. Então eu aconselho que não precisa usar, de repente pega uma versão da sua logo que esteja mais simples, que seja só os cachorrinhos e o nome, ou de repente até só os cachorrinhos. Ver como é que vai encaixar melhor. É o cachorro e o gatinho, eu acho. O cachorro e o gatinho. Se eles são um mascote, você pode usar só eles, não precisa ter o escrito embaixo. Exatamente, porque o nome já vai estar escrito na sua bio, né? Lá em cima ele usa o nome, Vete. Então, desculpa. Legal, já diz o nome da clínica e o Vete. É um veterinário de domicílio, então, ali embaixo já diz, ele não é uma clínica, ele é um veterinário de domicílio. Ele é um veterinário que atende domicílio, que é o Guilherme. Bem, que assim, não dá pra pronunciar. O seu nome é um pouco difícil. O meu também mas o seu tá parecendo mais. Embaixo ele já começa a falar um pouco sobre qual é o foco dele, que é a medicina preventiva e a cirurgia. Isso é bem legal. É uma ideia que eu tô tendo. Se ele é veterinário de domicílio e o foco dele é a medicina preventiva e a cirurgia, então possivelmente as cirurgias ele faz nas clínicas, né? Então ele provavelmente tem 2 público-alvo no Instagram dele, que são os veterinários, as clínicas veterinárias, que vão chamar ele para essas cirurgias, e os tutores, que vão ser quem vai fazer a consulta de medicina preventiva em casa, em domicílio. O aumento de vida do seu pet, legal, é uma frase chamativa que fala sobre a medicina preventiva, que é o foco dele, e especialista em levar seu pet para fora provavelmente acho que é do país, né? Para fora do país. Pelo íconezinho. Provavelmente. Também é bem legal, se você faz todo aquele caminho, né, para ajudar o tutor a levar o pet para fora do país, toda aquela documentação, toda aquela legislação que precisa,
muito legal estar no seu perfil. Não é muito comum, não são muitos veterinários que fazem. Então é muito legal você já estar chamando atenção para isso no seu perfil. Embaixo ele usou ali o Bitly, que é interessante o encurtador, mas 2 pontos. Eu acredito que ele está usando o Bitly para ver o contador de cliques, né? Para você acompanhar a quantidade de cliques que você recebe. Quantas pessoas clicaram ali naquele link, né? Mas o Linktree ou similares, que eu nem tenho usado, mas o Linktree, mas é o que todo mundo lembra, né? Que depois a gente pode até colocar aí nos comentários qual é o nome desse que a gente usa, que a gente gosta mais. A gente usa o Linklist, eu acho. O Linktree ou os similares, eles são mais interessantes porque, além dele ter também o contador, ele pode te dar relatórios também, como o Bitly, mas ele te permite personalizar essa outra página, que vai ser colocar nas mesmas cores da sua empresa, colocar mais de uma opção de link. Você pode colocar o link para o WhatsApp, você pode colocar o link para o site, não sei se você tem site, colocar mais de uma opção de link nesse Linktree. Ou se você não quer essa opção de ir para uma árvore de links, você quiser manter o Bitly, você pode fazer uma conta gratuita no site do Bitly e aí ele vai te permitir alterar aquele finalzinho ali, o barra, que tem um monte de números aleatórios. Você consegue colocar barra, o nome o mesmo arroba da sua página, por exemplo, para ficar um nome mais personalizado e mais bonitinho. Ou pode ser também barra, por exemplo, contato. Se link é para entrar em contato com você, pode ser barra contato. Barra hora marcada, as pessoas têm usado também. É só criar uma conta gratuita lá no site do Bitly e para poder personalizar e tirar aqueles números e letras aleatórios ali. Embaixo ele coloca o link, o endereço dele. Também é interessante, é importante, a pessoa precisa saber onde que você atende. Sim, principalmente no veterinário. Principalmente em domicílio, mas em clínica também, que a pessoa precisa saber se é perto da casa dela ou não, se o bairro dá para ela ir até lá ou não. Então a localidade é extremamente importante para os veterinários. Ou para qualquer outro negócio pet que também esteja assistindo, pet shop, enfim, qualquer negócio é importante a localidade, a não ser que seja digital. Se for online, a localização estando já na sua bio, a pessoa já sabe se aquele estabelecimento ou se aquele serviço é alcançável para ela ou não. Se eu estou olhando a bio de uma pessoa que é de outro estado, o que adianta estar vendo aquele serviço e de repente gostar daquilo se eu não vou poder pedir, né? O único momento que a gente fala para a pessoa não colocar a localidade, que não é necessário, é se for algo digital. Se você tiver uma pet shop e ela for online, ela entregar na casa das pessoas, você não precisa colocar. Até porque se você colocava, se você entrega em todo o Brasil, você coloca em todo o Brasil. Se você entrega no mundo inteiro, coloca no mundo inteiro, é o nosso caso. Se a gente é de marketing digital, não tem fronteira, pode ser em qualquer lugar. Então a gente não precisa colocar o país, não precisa colocar o estado, nada disso. Então vai depender do objetivo da sua página. Exatamente. A gente até põe a bandeirinha, mas para uma identificação, mas não é... Mais da língua, né? Porque como é Brasil e Portugal, é mais para entender que a língua falada é o português. E embaixo tem os destaques, né? É bom falar antes de passar o print. Tem o botão de mensagem de contato, isso é ótimo, porque se você não preencher, esses botões não aparecem. Então você precisa colocar os seus contatos. No contato você pode colocar telefone, e-mail e a mensagem para a pessoa mandar mensagem direto para você. E embaixo ele bota as capinhas de destaques. As capinhas estão todas com padrão, seguindo a mesma identidade, com o fundo a mesma cor da logo, com um íconezinho colorido, com os nomes bem curtinhos, atestado de viagem, a dica do vet, pacientes. Interessante então, também curtos, diretos. Que os nomes dos destaques eles têm que ser curtos, porque ele sempre corta. Então, se não der para entender, a pessoa pode nem entrar no teu destaque porque não sabe sobre o que se trata. Sim. Vamos pro feed. Vamos pro feed dele. O feed dele é um tipo de feed que a gente chama de feed infinito, né? Se vocês perceberem, as imagens elas se conectam de uma postagem com a outra. Isso é nítido que existe um planejamento por trás. Não tem como você fazer essa emenda sem planejar qual a postagem que vai entrar em seguida. E isso pode ser um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto positivo é que se você tiver planejado, dificilmente você vai ficar sem conteúdo.
E um conteúdo planejado, você pensou mais sobre aquilo. Então você vai botar um conteúdo que você sabe o objetivo dele. É diferente de você chegar hoje e falar: o que eu vou postar? Pegar qualquer ideia e tacar. Você não pensou sobre ela. Então esse seria o ponto positivo. Mas o negativo é que a gente deixou de usar um feed infinito porque prendia. Em alguns momentos tinha uma informação muito importante que a gente precisava passar. Às vezes era um acontecimento no mundo, às vezes era uma data comemorativa que não era comemorada antes ou que começou a ser comemorada agora. Enfim, às vezes uma ideia fantástica que a gente tinha, queria colocar em prática, mas não podia porque não ia encaixar no feed, já estava planejado para 2 meses. Imagina, a gente guardar 2 meses uma ideia. Eu sou ansiosa, eu não consigo. Não sei se todas as pessoas conseguem. Mas é o tipo de feed, por exemplo, que agrada aos olhos. Sim, então, para mim, me agrada muito. Eu adoro esse tipo de feed. Acho sensacional. É claro que você tem que ter, no mínimo, um planejamento de 4 posts à frente. 3 ou 4 posts à frente, no mínimo. No caso dele, até mais, porque ele se encaixa aqui em diversos. 16 aqui se encaixa, mas até mais. Não tem uma emenda, por exemplo, da 9ª arte com a última, não tem uma emenda. Então, você conseguiria mudar no meio do caminho. Sim. Mas, por exemplo, aquela mão que passa ali da segunda para linha de baixo, aquela mãozinha que está segurando o cachorro, pega 3 artes diferentes. Então, se aquilo ali não já está planejado, aquilo ali não tem como mudar. Você tem que postar daquele jeito. Exatamente. E fica lindo, realmente fica lindo. É coisas a se pensar. Aqui é um outro print que é a continuação. Mais para baixo também. E o interessante de comentar desse tipo de feed é que ele é interessante e bonito, mas quando ele também passa a informação completa para o cliente, para a pessoa que está vendo aquela arte passando no feed, ela está rolando o feed dela e entra uma arte dele, ela não fica sem entender, porque apesar de ser um fundo infinito, como a gente chama, ela tem uma conexão com outras. Cada arte tem o seu conteúdo e tem o seu objetivo. Tem o seu texto. O texto não está cortado, não tem metade de uma foto, metade em outra. O texto está todo ali. Ele tem um pedacinho que emenda com outra. Um pedacinho de uma que dá continuidade na outra. Mas o conteúdo da arte, ele é passado em todas elas. Tem até um outro print aqui também. Esse foi antes, quando usava o fundo mais pro verde, né? Ao invés de usar o branco. Tem alguns aqui que se encaixavam, era uma forma orgânica ali, verde, mas cada uma com o seu conteúdo. A gente gosta bastante também dessa mistura de elementos mais ilustrativos com fotos reais, a gente também usa. E a gente gosta bastante porque dá essa diversidade, né, na postagem. E essa troca de feed que você vai rolando e vai vendo essa mudança também de identidade, isso também é bonito de ver, não fica ruim, eu mudei, quero trocar um pouco. Você vai mudando, faz parte da evolução. Uma identidade visual também não é para ser para sempre. Não adianta você pensar que você vai criar uma identidade visual para sua clínica, para o seu Instagram e vai usar ela para sempre. Daqui a 20 anos está lá mesmo. Não pode. Primeiro que vai ser cansativo, o seu público vai cansar daquilo. E segundo que fica monótono, né? Então, assim, ter uma identidade visual é interessante, mas você precisa estar sempre se adaptando ela. Você precisa estar, de vez em quando, trazendo uma novidade, trazendo uma mudança. E ele fez isso nesse feed, mudando a cor do fundo, e depois ele muda um pouco os elementos. Sim. Aqui eu acho que é um print antes, quando ele ainda não usava. Ah, sim. Dá pra ver toda a diferença, né? Completamente. De como tá agora, de esse é como tava antes, que eram só fotos. São fotos legais, são fotos que não estão ruins, são fotos ótimas, mas que ficam mais legais se você colocar dentro de uma identidade visual. Olhando assim só o perfil, só com as fotos, parece que você está olhando só a galeria de fotos de um celular de alguém. Exatamente. Não tem uma identidade, você não vê que é um profissional ali, que é uma empresa por trás, né? Você não está vendo nitidamente que é uma empresa. É como se fosse um perfil pessoal ou uma galeria de fotos. E não é interessante para os clientes. Se você está querendo atrair pessoas para ver o seu perfil, esse tipo de perfil ele não atrai, não é interessante, né? É só uma foto do que você estava fazendo. Aqui você tem uma identidade, você tem as cores de uma empresa, você vê nitidamente que tem uma empresa por trás ali. Que não tem é conteúdo, né? Tem conteúdo, é importante. Exatamente. As pessoas elas estão no Instagram para ver fotos, mas elas
Hoje em dia dão muita importância para conteúdo. Ninguém segue o Instagram só para ficar vendo foto bonitinha. A não ser que você seja um grande influencer e todo mundo quer ficar vendo a foto da sua vida, entendeu? Mas dificilmente vai servir para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas querem ver conteúdo, elas querem ver um texto que importa para elas, uma imagem que importa para elas, que vai trazer algum tipo de valor, de conhecimento para elas. Sim. Aqui eu tirei print por exemplo, de setembro vermelho. São os que no feed elas se conectam hoje, mas individualmente elas passam a informação. Ela tem ali o conteúdo, ela está falando o que é aquela arte. E é legal do planejamento é que você pode ver que ele está falando do mesmo tema, né? Ele fez uma linha do Setembro Vermelho. Ele fez uma linha toda do Setembro Vermelho, foi bem legal também. E aí tá falando do coração e fala sobre o check-up do coração. Sim. Isso é interessante, manter uma linha de pensamento faz com que a pessoa que está ali acompanhando as suas postagens entenda que você está chegando em algum lugar com aquela sua linha de pensamento. Sim, foi bem legal. Aqui foi uma outra postagem também. Também era parte do Fundo Infinito. Enfim. Vamos Qual é pro o próximo? Não vai dar tempo. Já está acabando? Falta quanto tempo? Falta acho que 20 minutos. Vamos começar. A Nath ri. Se não der tempo, Nath, a gente vai começar o teu. Se não der tempo, a gente faz uma nova live. De repente, até quinta-feira dessa semana. Ou a gente grava um vídeo, mas a gente vai fazer o de todo mundo que a gente prometeu, tá? Peraí, Nath não Ri, é agora. Peraí, cadê? Nath Ri, cirurgia VET. Tô perdida. Uma foto. Isso, esse mesmo. Então vamos lá. Começando de novo pela foto do perfil, é uma foto dela, também tá profissional, também tá ótima, também tem um cachorro, é um gatinho, né, que tá longe, é um gatinho no colo, tá perfeito. O arroba dela, Nath Ri Cirurgia VET, ótimo. No próprio arroba ela já diz, se alguém procurar por Cirurgia VET, pode encontrar ela, porque no próprio arroba ela já diz o que faz. O nome embaixo ela coloca veterinária, depois do nome dela, isso é ótimo também, porque já diz também, é aquilo que a gente estava falando, a pessoa que entra no perfil tem que saber já o que ela faz. Serviço de cirurgia, perfeito, atendimento em casa e residência em cirurgia. Também a gente já vê que o público-alvo dela também são os dois, né? Tem o público-alvo que são os tutores, os donos de animais, e as clínicas, que é quem vai chamar ela para fazer a cirurgia. Cuidando do amor de quem tanto Cuidando com o amor de quem tanto... Acho que é quem tanto te ama, né? Também é ótimo, já que sobrou caracteres, é legal colocar uma frase para criar empatia. Embaixo, o padrão, os iconezinhos. Tem o link do WhatsApp. Mas é aquela mesma coisa que a gente já falou. O link do WhatsApp leva direto para o WhatsApp, mas não te dá o contador de caracteres. Contador de cliques do link, e só te dá uma opção. Tendo Linktree ou similares, você tem as duas coisas. Tem que falar mais, já percebeu que é uma dúvida frequente que poucas pessoas usam, então a gente vai acabar de fazer um vídeo sobre isso. A bolinha tem a mensagem e contatos também, preencher também as informações. preencher outras informações, né, que o Instagram deixa para conta comercial. Isso. Botou as capas nos destaques, isso é perfeito. Tá todo seguindo o mesmo layout nas capinhas de destaques. Vamos lá pro feed. O feed dela ainda não tem um padrão. Ela começou muito bem lá nas capas de destaques, mas não trouxe esse padrão para as postagens. A gente vê que ela começou a tentar fazer isso, usando as cores, né, o roxo e o verde, que são inclusive parecidas com a nossa. O tom é um pouco diferente, mas a da nossa também é roxo e verde. E eu acho que é isso, é a tentativa. Ela está tentando colocar as cores, mas falta usar um padrão de elementos, né? Tem outros prints aqui também que ela tentou outros formatos de fundo, do verde indo para o roxo. Mas aqui, nessas duas postagens que estão ali, que são com fundo igual, a gente vê uma tentativa de identidade, porque as duas estão usando as mesmas cores. A gente tem o quadrado branco e o texto com a mesma fonte e também o branco. Isso já dá uma identidade. Não quer dizer que ela tenha que seguir em todas.
E como a gente vê, parece que não funcionou, acho que pelo degradê fica difícil de ler, ela foi tentando outros formatos. Mas a ideia da identidade é essa, é você criar elementos que vão se repetir e você vai conseguir mostrar para o cliente que é a mesma empresa. Cada vez que entrar um post seu, ele vai lembrar que é você, porque ou aquela informação, ou aquela cor, ou aquele elemento se repete nas suas artes. E o que a gente está fazendo de fazer essa análise do perfil, é interessante a gente ver que essas tentativas elas são sempre válidas. É assim que a gente alcança uma identidade visual. Ela está na tentativa de alcançar essa padronagem, mas é só no teste, é só botando em prática que ela vai saber qual que vai se adaptar ao tipo de conteúdo dela. Às vezes, na cabeça, parece ótimo o tipo de identidade visual e quando ela vai postar não fica tão legal no feed. Então, é isso que ela está fazendo, esse é o caminho. Começar a procurar, testar as formas de usar, de tentar uma identidade visual, sempre mantendo as cores. Se já está decidido o roxo e o verde, continua. Não sai deles para outras cores, já mantém. E vai indo até você conseguir um layout que vai se encaixar e você vai poder usar ele muito mais vezes. Os mesmos elementos, o mesmo tipo de letra. Tenta identificar uma letra que você sabe que vai ficar bom, que vai ficar legível. Tenta dar uma olhada em outras empresas que também usem o roxo, porque o roxo ele é uma cor forte. Ele não é uma cor que você consiga usar pouco. E às vezes quando a cor que você quer é uma cor forte, você tem que assumir aquela cor de vez. Ou você taca aquela cor ali assumindo de vez. Por exemplo, você pode entrar no perfil do Nubank para dar uma olhada. O Nubank ele é todo roxo. Ou no nosso. Ou no nosso. É todo roxo. Então ele usa elementos e ele assume aquele roxo ele forte mesmo. Ele não tenta botar um roxo clarinho, ele não tenta colocar uma transparência, não. Ele vai lá, bota o roxo que tem que botar e trabalha com os demais elementos encaixando naquele roxo. E o legal então o interessante é você também dar uma olhada em outros perfis que tem essa cor. Como é que eles trabalham os elementos, o texto, fotos em cima desse roxo, né? Uma coisa legal também, a gente pode também de repente até fazer um videozinho sobre isso, mas a gente não escolhe a cor do nosso perfil, da nossa identidade visual com base no que a gente gosta. A gente não pode falar, adoro roxo com verde, vou usar nas minhas postagens. Não é assim que se faz. A gente precisa entender o objetivo de cada cor. Na nossa empresa, por exemplo, a gente usa o roxo porque ela é ligada à criatividade. A gente usa o verde porque ela é ligada ao crescimento e à natureza, já que o nosso público são os negócios pet. Então, não foi escolhido do nada. O roxo fica bonitinho e eu vou usar. Então é interessante vocês pesquisarem sobre a psicologia das cores, estudarem, saber qual é a sensação que aquela cor causa, para saber se aquela sensação é o que você quer que o seu cliente veja quando tem aquela sensação, quando vê o seu perfil. Exatamente. O que tem aqui? Tem fotos mais antigas, de outras tentativas, e aqui antes dela usar qualquer identidade. Dá pra ver que agora já tem uma tentativa, que antes não tinha. Esse print adiante, quando não tinha nenhuma identidade, eram só fotos, não é interessante para o cliente, não tem conteúdo, não tem nada, são simplesmente fotos. E aqui ela vai tentando trazer uma identidade e um conteúdo. Né? Eu ia falar, como o público dela é tanto tutor quanto veterinário, é muito interessante ela trazer essas postagens de conteúdo que ela colocou. Do pré-operatório, da consulta pediátrica, isso é muito interessante, porque o veterinário, para ele poder chamar ela para fazer cirurgias, ele tem que entender ela como alguém de referência. Ele tem que saber que ela entende sobre aquele assunto, e a forma dela fazer isso, uma das formas, é ela mostrando esse conhecimento dela no Instagram, no conteúdo dela. E atraindo outros veterinários para seguir o conteúdo dela, né? No Instagram, a rede que ela tem é só o Instagram, se tiver outros também usam. LinkedIn também, o Facebook, YouTube é muito legal. Do IGTV dela, ela não usou capa em nenhum dos vídeos no IGTV. É legal você preparar uma capa antes de você fazer o vídeo. Por exemplo, a gente está fazendo a live hoje. Antes da gente começar a live, a gente já criou e já salvou a arte que vai entrar como capa desse vídeo. Para ele entrar no mesmo padrão, tanto no nosso IGTV quanto no feed, porque também vai uma prévia para o feed. Então ele vai entrar, ele foi planejado antes de ser postado, né? Então você
criar uma capinha para esse vídeo é uma preocupação anterior e você mostra o profissionalismo. Exatamente. E um elogio que a gente pode dar é pela questão dela estar usando o IGTV e o Reels. Tá usando porque tudo. são ferramentas São novas. Todos os recursos. E o Instagram tem dado bastante visibilidade, tanto para o Reels quanto para o IGTV. Porque ele quer que as pessoas assistam mais os vídeos, que as pessoas passem mais tempo no Instagram. E as pessoas passam mais tempo se elas estiverem vendo um vídeo no IGTV ou no Reels. Então ele está dando foco, ele está mostrando mais. As suas postagens que são em vídeo aparecem mais para os seus seguidores do que as postagens que são apenas uma foto. Vê se dá tempo de responder uma pergunta, vê se tem alguma aí. Nath. Obrigada, Nath. Obrigada por ter também colocado seu perfil para a gente analisar. E se você tiver mais alguma dúvida, a gente está sempre no direct ou entrando lá no nosso perfil, tem o link direto para o WhatsApp. Pode chamar a gente no WhatsApp para a gente conversar, dar mais sugestões. Vamos fazer não vamos conseguir falar, ficaram faltando 2, que é a Golpets e a Rações Cantoria. Puxa vida. E a gente também vai fazer do Mais Vet, que ele pediu. Então já põe os 3 e já faz outra live. Exatamente. A gente vai agendar direitinho uma outra live, vamos botar aqui no feed, nos stories, a gente avisa. E a gente já faz também um videozinho falando sobre os encurtadores de links, para vocês poderem também passar a usar no perfil de vocês. Falta bem pouquinho, a gente já vai ter que acabar aqui para poder salvar. Ele não me obedece, eu coloco aqui. Deixa eu fechar aqui, só pra gente poder... Eu não sei qual é o problema dele com o meu pai, ele não responde. Bom, enfim, mas não tem problema. A gente queria agradecer a todo mundo que estiver aqui. Se você estiver vendo de novo no futuro, comenta aqui embaixo se você quer saber algum outro vídeo, alguma outra sugestão. Se quiser que a gente analise o seu perfil também, pode comentar aqui nos comentários, que aí a gente já vai juntando alguns perfis para fazer a próxima análise. Se você souber de alguém que acha legal a pessoa ver esse vídeo, marca a pessoa aqui embaixo também. E acho que é isso, né? Um perfil. Esse é o nosso perfil. Vou aproveitar os últimos minutinhos para mostrar. Que eu a gente fiz o usa... videozinho, mas o vídeo fica lento na hora que mostra. Que a gente usa a nossa logo ali em cima, né? Aí vem o que a gente faz, que é marketing, a gente fala direto, que é marketing para área veterinários e negócios pet. Os serviços, que são a gestão de mídias sociais, que são materiais gráficos. Já bota o nosso site. Ali não tem o link, porque a gente está vendo ele logado, mas para quem entra no nosso perfil tem o link encurtador. Os nossos perfis, a gente usa alguns layouts diferentes, a gente usa o fundo roxo, a gente usa o fundo de cinza e o fundo verde. Esse é um vídeo que a gente está mostrando que tinha uma capa, vocês podem ver que ele, quando fica no feed, mostra uma capa sem cortar nenhum elemento, e quando abre ele é um vídeo. É o que a gente estava falando, não precisa todas as postagens serem exatamente o mesmo fundo, todas iguais. Nesse aí, por exemplo, a gente usa 3 diferentes e mesmo assim todos seguem uma mesma identidade visual. Ele tá lento também. Tá lento, mas era só para mostrar mesmo o vídeo. Tem mais uma pergunta. Obrigada. Bota. Obrigada, Dan. Obrigada pela presença. Obrigada. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, pode chamar a gente está aberto para isso. Acho que já vai fechar, já vai finalizar, ó. Já tá avisando ali que só tem 1 minuto. Vai acabar. Obrigada. Obrigada a então. todos. De repente faz terça que vem. Vamos ver se a gente faz. A gente vai agendar e vai botar a data direitinho aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.